5 temas importantíssimos na pauta do Supremo Tribunal Federal. E no final da sessão, sabe quantas decisões foram tomadas? Nenhuma. Pois é, tudo ficou em suspenso. O que será que está acontecendo na mais alta corte do país para deixar tantos assuntos assim parados? Bora entender o que rolou e por que isso mexe com a vida de todo mundo. Olha, por trás daquela fachada imponente do STF, o que estava em jogo era bem real. Estamos falando da aposentadoria de milhares de servidores e do rumo de disputas por impostos que valem bilhões. E o resultado, ou melhor, a falta de um resultado, impacta a vida de milhões de pessoas e o equilíbrio das contas públicas. Para a gente desenrolar esse novelo, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender como funciona a pauta da semana. Depois, a gente mergulha de cabeça no debate sobre a aposentadoria aos 75 anos. Em seguida, vamos acompanhar uma verdadeira batalha de gigantes sobre impostos. Também vamos tentar decifrar um tema super complexo sobre os limites da justiça. E no fim, a gente se pergunta, e agora? O que esperar? Vamos lá então. Primeiro ponto, a pauta da semana. Mas antes de entrar nos casos, a gente precisa entender o palco onde tudo isso acontece, o tal do plenário virtual. Pensa no plenário virtual como a arena digital do Supremo. Não é uma reunião por vídeo, não. Durante uma semana, os ministros entram num sistema e registram seus votos. A ideia, claro, é fazer os julgamentos andarem mais rápido. Mas como a gente vai ver, essa agilidade toda tem lá seus próprios freios e pausas para reflexão. Nosso segundo ponto, a aposentadoria, a regra dos 75. E aqui a gente já entra num dos grandes temas da pauta que discute o limite da vida profissional no serviço público. A pergunta é bem direta, na verdade. A regra que obriga a aposentadoria aos 75 anos para quem trabalha em empresas públicas, tipo Correios ou Conab, tem que valer para todo mundo? No juridiquês, esse é o tema 1.390. E por que ele é importante? Porque tem repercussão geral. Ou seja, o que for decidido aqui vai servir de modelo para todos os casos parecidos no país. O debate é se uma mudança na Constituição, que botou a idade limite em 75 anos, já está valendo e força a aposentadoria de quem já passou dessa idade. E o placar já estava se formando, viu? O relator, ministro Gilmar Mendes, e outros 3 ministros votaram para aplicar a regra imediatamente. Parecia que a coisa ia ser resolvida. Mas aí o ministro Flávio Dino fez um pedido de vista. É como se ele dissesse, peraí, preciso de mais tempo para analisar isso aqui. E com isso, o julgamento foi para a gaveta em compasso de espera. Agora, nosso terceiro tópico, a batalha dos impostos. E pode acreditar, essa mania de apertar o pause nos julgamentos se repetiu em várias disputas sobre tributos que movimentam muito, mas muito dinheiro. O primeiro round dessa batalha é sobre o IPTU. A questão é, uma empresa estatal como a CEMIG, que fornece energia elétrica para a gente, um serviço essencial, ela precisa pagar IPTU dos imóveis que usa? O relator do caso, ministro Dias Toffoli, votou a favor da isenção. A lógica dele é que se a empresa faz um serviço público, os bens dela deveriam ter o mesmo tratamento que os bens do próprio Estado. Só que o julgamento foi brecado de novo com um pedido de destaque do ministro Flávio Dino. E isso é diferente. Ele basicamente tira o caso do plenário virtual e manda para o plenário físico para ter debate ao vivo, cara a cara. O segundo round fiscal é sobre o IPVA. E a pergunta é bem prática. Onde é que uma locadora de carros paga o imposto de um veículo alugado? No estado onde a empresa tem sede ou no estado onde o carro está rodando de verdade? Aqui o choque de interesses é nítido. De um lado, estados como São Paulo, que tem milhões de carros circulando, dizem que o imposto tem que ser pago onde o carro é usado. Do outro lado, as locadoras defendem que o pagamento tem que ser feito no estado onde o veículo está registrado, que muitas vezes é onde o imposto é mais barato, claro. E o resultado? Adivinha? Mais uma pausa. Dessa vez, foi o ministro André Mendonça que pediu vista para analisar melhor. Ou seja, essa disputa por bilhões em arrecadação de IPVA segue-se um ponto final. E vamos para o terceiro e último round dessa briga tributária. A pergunta aqui é sobre poder. Um Estado pode, por conta própria, limitar um benefício fiscal que foi criado justamente para ajudar o desenvolvimento de outras regiões, como as áreas de livre comércio? Essa questão colocou São Paulo de um lado e 4 estados da região norte do outro, Rondônia, Roraima, Acre e Amapá. Eles argumentam que uma decisão de São Paulo está prejudicando a economia das zonas francas deles ao cortar um benefício importante de ICMS. E, para não fugir à regra da semana, o julgamento foi interrompido. O ministro Luiz Fux pediu destaque. Isso quer dizer que essa guerra fiscal super complexa também vai sair do mundo virtual direto para o debate presencial entre os ministros.
Quarto ponto. Agora a gente sai dos impostos e entra num debate talvez ainda mais denso do ponto de vista do direito. Um debate que bota em xeque um conceito fundamental, a coisa julgada. Coisa julgada, de um jeito simples, é um pilar da justiça. É o princípio que diz que quando uma decisão judicial é definitiva, quando não cabe mais recurso, acabou. O caso está encerrado e não se discute mais. É isso que garante a segurança jurídica para todo mundo. Só que o tema 858 traz um dilema e tanto. Vamos imaginar a cena passo a passo. Primeiro, um processo de desapropriação tem uma decisão final. Segundo, o prazo de 2 anos para tentar anular essa decisão já passou. E aí vem a grande pergunta. Uma ação civil pública, que serve para defender o patrimônio público, pode chegar anos depois e reabrir esse caso todo? É uma briga entre dois valores gigantes. De um lado, a segurança jurídica da coisa julgada, do outro, a proteção do dinheiro público. E como já era de se esperar, o julgamento foi pausado. Mais um pedido de destaque do ministro Flávio Dino, adiando uma definição sobre um dos pilares do nosso sistema de justiça. E com isso a gente chega ao nosso último ponto. O que esperar agora? Com todos esses julgamentos importantes paralisados, o que sobra é a incerteza. Qual é o peso dessa espera e o que isso quer dizer para o futuro dessas decisões? O resumo da ópera da sessão é bem claro. 5 temas de impacto gigantesco e todos eles suspensos ou adiados. Aposentadoria, guerra fiscal, segurança jurídica, nada foi decidido. A pauta começou cheia e terminou completamente em aberto. E isso tudo nos deixa com uma reflexão central. Essas pausas todas, esses pedidos de vista e de destaque, eles fortalecem a justiça porque permitem decisões mais bem pensadas? Ou, no fim das contas, eles só servem para prolongar a incerteza para os cidadãos, para as empresas e para o próprio governo? A resposta, assim como os 5 julgamentos que a gente viu hoje, continua em aberto.